Já. Olá, meus amores! Estamos agora começando o nosso segundo episódio do nosso podcast Filhos Pensantes. É com uma alegria imensa dentro do coração que a gente vai trazer um tema importante que a gente já falou no podcast anterior, que é será que o meu filho realmente se sente próximo a mim? Porque nós, com a nossa visão de pais, né? Nós, lógico, achamos que nós damos total liberdade para os nossos filhos falarem o que quiserem conosco e se sentirem à vontade para nos buscar nossa orientação sempre que precisarem. Mas será que eles realmente se sentem à vontade a ponto de chamar a gente, conversar conosco sobre qualquer assunto, em qualquer situação, perguntando realmente as dúvidas dele? Isso é um ponto muito importante. Foi o tema que o Lucas e a Dara botaram em questão e a gente vai descobrir hoje em dia não, vamos descobrir agora nesse podcast qual é a visão deles, filhos. Primeiro, eu quero perguntar para vocês o que vocês consideram uma relação de proximidade, uma relação à vontade, digamos assim. À vontade com os pais? À vontade. Primeiro eu quero saber o conceito de vocês sobre relação próxima. Para vocês, o que significa ter uma relação próxima? Bom, para mim, quando você tem uma relação próxima com alguém, é quando você tem intimidade para você conversar o que você quiser, sobre o que você está sentindo, se você está chateado com alguma coisa, se aconteceu alguma coisa no seu dia que te chateou, você quer compartilhar isso. Também é você se sentir à vontade com a pessoa para, como eu disse, compartilhar o que quiser. Acho que é isso. E isso desenvolve a confiança também. Então, E para você, Lucas, o que significa ter uma relação próxima com alguém? Ter lembranças com a pessoa. Ter lembranças com a pessoa, ter uma. É verdade. Ter lembranças de algum momento específico ou de independente? Independente, momentos do dia a dia. Até porque os momentos que a gente mais lembra são os momentos mais simples e mais, né, engraçados que acontecem no nosso dia a dia, que a gente acaba levando para a vida esses momentos, né? Eu tenho uma lembrança, até hoje, deu junto com a Dara jogando Just Dance lá, quando eu tinha uns 4 anos. Eu lembro. E você tinha uns 11 anos. Exatamente, isso é muito bacana, são momentos simples que acontecem no nosso dia a dia, que faz a gente se aproximar, né, cada vez mais das pessoas, e é isso. E aí eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que é importante para construir essa relação dentro de casa com os pais, dos filhos? O que falta na relação entre pais e filhos para que haja essa proximidade? Ou o que falta, ou o que pode ser feito para que haja essa proximidade entre pais e filhos? Quer falar, Lucas? posso falar? Bom, primeiro, eu acho que para começar, você tem que mostrar que você quer saber sobre o que aconteceu, ou como ele está, como foi o dia dele. Não adianta só você perguntar, tudo bem, assim, rotineiro, que isso a gente responde rotineiramente e não, às vezes a gente nem é verdade. A gente responde tá tudo bem, mas na verdade nem tá tudo bem. Então, eu acho que busque saber se ele realmente, como foi o dia dele, conversar sobre coisas que você sabe que é importante para ele, sobre alguma coisa, virar e falar: nossa, eu percebi, filho, que você tá meio cabisbaixo, tá meio tristinho, aconteceu alguma coisa. Você mostrar interesse, entendeu? Mostrar que você se importa com ele, entendeu? E também, para mudar isso, eu acho que
é buscar fazer atividades. Tipo, assim, buscar sair com a pessoa, ir, sei lá, no restaurante, conversar, ou nem no restaurante, sei lá, ir no Mac, ou fazer alguma coisa aqui em casa, até chamar para assistir um filme. Isso já te dá a oportunidade de você se aproximar mais dele e, assim, criar mais um laço mais forte para você, para ele sentir a vontade de compartilhar as coisas com você. Aí é interessante falar isso, porque não precisa ir para um local específico, sair na intenção, hoje não, hoje eu vou pegar e vou sair só para saber como é que tá, e nos outros dias não fazer isso. Porque eles sentem, foi o que a Dara falou, eles acabam vendo quando isso realmente é um interesse genuíno teu, realmente tu tem interesse de saber do dia a dia dele, e mostra que tu se importa, né? Do que ser, como ela disse, só aquela pergunta corriqueira, né, do dia a dia, e eles acabam dando também uma resposta corriqueira natural do dia a dia. Agora, o que é engraçado é que, assim, ela falou de ver filme, né? Uma das coisas que a gente faz aqui em casa é sempre assim, quando a gente assiste filme, eu no final sempre pergunto para eles, né? O que vocês aprenderam com esse filme? Isso é uma maneira de iniciar, porque senão viu o filme ali e acabou, né? Não tem mais nada. Não, então é uma maneira bacana de iniciar uma conversa, de iniciar, até para ver o que eles estão pensando, se eles prestaram atenção, se eles estão captando, porque todo filme passa uma mensagem, gente. Todo filme. Você pode para ela pode ser uma mensagem, para mim é outra, para ele é outra, e a gente sempre questiona isso, né? E aí a gente vive esses momentos que traz para perto, que traz proximidade entre pais e filhos. Quer dar mais alguma sugestão, Lucas? O que você acha que a Dara acabou respondendo antes? O que tu acha que é importante fazer para que haja essa aproximação entre pais e filhos? Ter momentos com ele, né? Como eu já disse, ter lembranças, que pode ser coisa assim, que nem a Dara deu o exemplo de perguntar como foi depois de voltar para a escola, ou pergunta, digamos, né? Um momento do dia aleatório, perguntar, você tá bem, tá tudo bem? Tentar puxar assunto com ele, para você conversar com ele, para você ter interação. Tipo isso, entendeu? Entendi. Aí eu pergunto, botando agora a minha visão de mãe, tá? Tá, deixa eu só botar a minha visão. Vocês falam assim, perguntar, falar, saber como foi o dia deles, mas às vezes vocês não estão interessados em comunicar isso, por mais que seja naquele momento genuíno, né? E aí? O que vocês têm a dizer aí nisso? Eu não entendi muito bem. Como assim? A gente não quer isso, né? Tem momentos que a Dara não quer papo. Muito. Que ela não. O Lucas também. Às vezes ele fala, mãe, não quero falar agora. Entendeu? E aí? Às vezes, agora eu vou Às entrar vezes no também, a minha mãe não quer papo. Ela quer que a gente subdurma e quer ficar sozinha, né, mãe? Mas a gente necessita de um momento da gente, né? Então vamos criar um pouquinho de polêmica aqui, porque até agora vocês estão botando a visão de vocês, mas a gente também, né? Como pai, quando a gente pergunta, é de forma genuína. A gente pergunta realmente querendo saber, mas às vezes você não quer falar. Eu sei que, por um lado, né, a gente aí, com a correria do dia a dia, a gente deixa passar, vai deixando passar, né? E aí, cada vez mais vai se distanciando, porque passa a ser uma relação automática. Já fizeste o dever de casa? Já uma relação mais de cobrança, entre aspas, né, de lembrança do que tem que se fazer no dia a dia. Vai tomar banho, vai isso, vai aquilo, porque simplesmente não parou para conversar ali, né? O que vocês acham disso?
Eu acho que, assim, tem momentos em que realmente a gente não quer falar porque, ó, sendo bem sincera, às vezes eu acho que talvez o adolescente, né, enfim, a criança, ainda tá chateada ou magoada com certa situação e ainda não se sente, não preparada, mas também não quer falar À sobre, vontade, não quer falar não que quer falar sobre isso, assim, sabe, retomar sobre o assunto que já deixou ela chateada. Então, prefere deixar passar mas às vezes, pra pensar, tipo, seria bom a gente compartilhar, né? Mas como eu disse, por, assim, ainda estar chateada com aquela situação, às vezes acaba não querendo, assim, compartilhar, não mais sobre o que está sentindo, mas sim sobre o que aconteceu, entendeu? Acho que, às vezes, é porque não acho tão comum, hoje em dia, as pessoas realmente falarem como estão. Porque a gente vira e pergunta, bom dia, tudo bem? Boa tarde, como você tá, tudo bem? E as pessoas respondem, tudo bem, você. E às vezes não é verdade. Então acho que acaba sendo automático nosso de não só nosso, mas de qualquer pessoa, de responder. É tipo uma ação-reação. Perguntou, respondeu, é algo automático. Tá. Às vezes. Mas aí tu criaste um ponto interessante. A pessoa acaba respondendo, tá tudo bem. Mas justamente porque ela não tem intimidade com aquela pessoa, ela não se sente à vontade para falar com aquela pessoa, entendeu? A respeito de tudo. Então é importante também criar esse ponto, entendeu? Essa visão. Então, por isso que também é importante a gente também, como pais, né, tá atento a isso, da gente procurar os nossos filhos para desenvolver com eles uma relação de realmente intimidade e conexão, né? E você, Lucas? Bom, nessas perguntas, por Fala um exemplo, pouquinho mais alto e direito um pouquinho, por favor. nessas perguntas, normalmente do carro e voltando da escola, normalmente eu só não falo ou quando eu tô triste ou quando eu quero ficar na minha. É verdade. Eu entendo que a gente, como pais, também tem que respeitar, né? Quando eles não querem falar assim, como eu sempre digo, quando eu não quero papo, como a Dara levantou aqui, né? Porque a gente não é obrigado o tempo todo, né? Então a gente fala assim: não quero, respeite esse momento, respeite esse momento. Eu sempre aviso isso, não aviso? Então, eu também acho que a gente, como pais, deve respeitar eles. E mais tarde, quem sabe, eu às vezes, quando eu vejo que eles não querem falar algo naquele momento, eu às vezes, dependendo da situação, às vezes eu deixo passar um dia, 2 dias, para depois tocar com eles a respeito daquele acontecimento, porque já foi o tempo deles pensarem ou extravasarem um pouco mais daquilo e pensarem de maneira mais. Ou tentar até resolver, né? Exatamente. Ou tentar resolver a situação de maneira mais clara, sem estar com o calor da emoção. Mas é sempre importante voltar neste ponto e não deixar para lá, né? E simplesmente voltar naquele ponto para poder conversar e, como eu sempre digo aqui, gente, saber o que vai dentro do coração do filho de vocês. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? E o que mais que eu posso perguntar aqui para vocês? Vamos entrar no negócio assim, né? Vocês acham que é possível ter uma relação de proximidade? Quero que o Lucas responda agora, que o Lucas está muito caladinho. Mal está falando aqui nesse podcast. Você acha possível ter uma relação de proximidade mesmo com os conflitos? Porque a gente sabe que toda relação tem conflito, seja entre pais e filhos, amigos, namorados,
marido e mulher, aluno, professor, existe conflitos nessas relações, certo? E mesmo assim, você acha que é possível ter essa conexão? Sim. Por causa que os. Assim, não Os que eu- pais, as não, crianças? o que eu ia falar, a palavra. Conflitos. Os conflitos, por exemplo. Ontem você poderia estar de boa, todo feliz, sei lá, por exemplo. Ontem eu assisti um filme com a minha mãe, ok. Eu já criei uma relação, mas daí no próximo dia eu posso ter um conflito com ela. O conflito, às vezes, pode ser algo que acontece uns meses ou uma Por alguma semana. situação. E o que é importante, como filtrar esses conflitos que acontecem? Como filtrar? Para que ele não venha atrapalhar essa relação. Bom, vai ter que ter perdão. Vai ter que ter perdão. Isso é um ponto super importante. E também depende do que aconteceu. Por causa que tem conflitos que são fáceis de falar. Ah, eu te perdoo, mas tem outros que podem ser que não. Que acaba até estragando a relação. Mas Que o seria bem difícil perdoar pessoas. Alguns conflitos que seriam bem difíceis perdoar pessoas. que a pessoa se sente mal. É difícil perdoar, mas a gente sempre deve liberar o perdão. É o que eu sempre digo para vocês. Quando eu falo assim, perdoa, é mais para você se beneficiar e não beneficiar a outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa está lá vivendo a vida dela e é você que está ali preso naquele sentimento de mágoa, de tudo, né? Então é você que tem que liberar perdão para você, né? Eu perdoo essa pessoa por ter feito isso, falado isso, para mim ficar bem comigo mesma, né? Então, por mais que tenha conflitos que sejam às vezes difíceis, que se exaltem um pouco, o que que tu acha que é importante fazer nesses momentos para não deixar isso para lá, né? Não deixar passar e justamente não dar oportunidade para não ter a falta de perdão. Olha, já que nunca aconteceu de ter algo tão grande para acabar quase acabando, sabe, com uma amizade ou com com alguma relação. Então, eu acho que eu não poderia me falar disso, por causa que nunca aconteceu uma coisa tão grave a chegar a uma. Tão grave pra Tão você. grave a ponto de você saber, É que eu queria lembrar. saber o que fazer. A Tá outra meio palavra, aéreo a outra hoje o palavra. Lucas, né? Conflito. Conflito. Lucas tá muito aéreo hoje, hein? Vamos. Essa pergunta é um pouco polêmica, Alex. É um pouco polêmica. E você, Adara, qual é a sua visão em relação a isso? Olha pra mamãe um pouco, às vezes. Quer falar com o público, quer olhar para o público, vai. Da parte do conflito, minha filha, o que você acha importante? Porque é normal toda relação ter conflito, certo? E às vezes esse conflito ele é um pouco mais acalorado, né? Então, o que tu acha que é importante numa relação haver, mesmo tendo um conflito, as pessoas devem fazer para que não se distanciem, né? Ou até acabe aquela relação. Bom, eu acho que existem dois pontos a serem, assim, discutidos, né? Pontuados sobre essa Mais pergunta. alto. Vamos lá. O primeiro ponto que eu vou falar sobre. Eu não vou dar exemplo, não. Eu acho que depende da idade, depende também da relação que você tiver com seu filho. Para você. Acho que não se trata nem sobre
ao ponto de vista dos pais, porque eu não posso falar sobre isso, então eu vou falar do meu ponto de vista. Eu acho que nós, adolescentes, né, também, para tentar ajudar os pais, Putz, esqueci. Calma. Concentra, Dara. Tá. Esqueci a pergunta, mãe. Dara, pelo amor de Deus, né, filha? Vamos lá, vou repetir mais uma vez. Que é importante a pessoa fazer no momento de conflito para que essa relação não se distancie, não se esfrie. Tá. Como eu disse, eu acho que primeiro você tem que ter uma boa relação com a pessoa. Porque se for uma pessoa assim que não seja, que não tenha tanto peso de importância na sua vida, acho que às vezes a gente acaba até ignorando talvez esse perdão e deixando ela sair das nossas vidas. Mas quando se trata de família, e como nós estamos discutindo aqui a relação de pai e filho, eu acho que nós, adolescentes, os pais também têm que aprender a diferenciar, porque brigas, brigas, indiferenças, todo mundo tem. Então, eu acho com certeza conversar, após de sentar e conversar, ou deixar passar um tempinho para que, quanto nós adolescentes, né, nossos filhos, como os nossos pais, consigam absorver aquela situação que aconteceu e com a cabeça mais, assim, mais fria, sentar e conversar, para não deixar passar, porque às vezes, depende da pessoa, ela acaba até guardando mágoa sobre aquilo. E isso, acho que a mágoa, esse sentimento putz, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, acaba nos Desestruturando. isso, nos afastando deles. Então, acho que isso é um ponto bem. Mas o que eu acho polêmico dessa pergunta é que depende. Porque eu acho que a gente até conversou com isso, porque como depende da briga, eu já vi várias brigas assim, não vi, mas já escutei várias brigas em que eram assim, bobas. Acho que eu posso citar um exemplo de futebol ou até política, em que famílias acabam assim, cortando laços por uma briga, ou assim, uma discussão. Sem respeitar. Sem respeitar, e acaba cortando laços e sendo família, não conversando mais por uma intriga ali, ou por uma falta sabe, de diálogo, acaba se causando uma intriga e cortando laços. Então, acho que é conversa. Conversa é essencial. Exatamente, era esse ponto que eu estava querendo instigá-los, que eu falei assim, gente, a maneira de, né, melhorar um conflito, de resolver um conflito é através de uma conversa. Porque eles demoraram para pegar um pouco nesse tranco, mas vamos lá, desenvolvendo, botando eles para pensarem, eles realmente falaram sobre aquilo. Agora eu quero falar uma coisa, que vocês falam assim, meu pai e minha mãe fez algo que me magoou e tudo. Eu quero trazer um ponto importante. Vocês sabiam, vocês como filhos, que às vezes vocês também fazem algo que magoa a gente? Sim. Vocês sabem disso? Eu sei. Pois eu me sinto péssimo. Então, mas aí é que tá, né? É nesses momentos que a gente tem que ter a humildade e a vulnerabilidade de ir lá e pedir desculpa. Eu vou contar um caso aqui que já aconteceu, aonde eu estava super estressada por causa do negócio do trabalho, e aí é justamente, os pais vão me entender aí, e aonde a gente está mais estressado num ponto que parece que os filhos vêm em cima e querem fazer tudo na hora e a gente está ali falando, né? Agora não, estou resolvendo um negócio aqui, mas isso. Agora não, estou resolvendo um negócio aqui, isso. Aí a gente acaba explodindo. Teve um momento, um dia desses que... Um dia não, já faz tempo que isso aconteceu. Que
eu não me dirigi ao Lucas, mas como ele estava na minha frente, né? Eu acabei meio que descontando um pouco nele. Ele, naquele momento, eu acho que talvez por isso, por já ter essa relação mais próxima, ele me olhou, né? Como se dissesse assim, o que eu tenho a ver com isso? E se calou. E naquele momento, eu sabia que eu tinha feito errado, mas eu estava com tanta raiva, assim, não do que tinha acontecido, não em relação ao Lucas, mãe e filho, né? Que eu simplesmente deixei passar aquilo, me retirei do local de conflito, eu saí daquele local de conflito e fui para a cozinha, nem me lembro o que eu fui fazer, e fui respirar, fui procurar fazer, tirei o foco daquilo, fazer outra coisa que não fosse nada relacionado ao que tinha acontecido. E foi quando eu voltei, foi quando eu chamei ele e falei mesmo assim, meu amor, me desculpa, o que a mamãe fez não tem nada a ver com você, não tinha nada a ver com ele, com o que ele tinha feito, perdoa a mamãe estava estressada, né? E então me perdoa por este momento que eu acabei descontando em cima de você. E aí ele olhou assim para mim, balançou a cabeça, né? E passou o restante do dia. Mas antes de dormir, ele chegou, me abraçou e falou assim: obrigada, mamãe, por ter vindo me pedir desculpa, né? Tu lembra disso? Então, momentos assim que a gente nós pais acabamos deixando assim, já briguei, já falei, deixa pra lá, né? Porque a gente acha que a gente vai perder nossa autoridade ou qualquer coisa desse tipo. Mas esse tipo de atitude acaba aproximando ele de nós, né? Eles de nós, e acaba também ensinando a eles como eles devem agir. Se eles erraram, eles têm que pedir desculpa, eles têm que pedir perdão. E isso é importante também, mostrar essa vulnerabilidade, não só nós pais diante dos filhos, mas eles também, né? Porque eles vão olhar para a gente e eles vão falando assim, nossa, meu pai também erra, minha mãe também erra. Passa isso, não passa na cabeça de vocês? Qual é a visão que vocês têm em relação a isso? Porque parece assim que os pais nunca erram, né? A gente... Exatamente. Hoje, com a tua idade, tu tem essa visão, mas assim, o Lucas, vai, Lucas, tu que é menor. Vocês erram, mas vocês passam pano no próprio erro de vocês. Exatamente. Exatamente. Esse já se explicou. Exatamente. É o que eu acabei de falar. Às vezes nós pais, acabamos brigando e deixando para lá, né? E é o que eu disse, a gente tem que não passar o pano em cima do nosso erro e mostrar a nossa vulnerabilidade, sim, né? Vocês querem acrescentar em relação a alguma coisa? Em relação a isso? O que vocês querem falar mais sobre essa importância? Eu acho que sobre o assunto que você falou de vulnerabilidade, eu acho que é algo assim, um pouco meio, sei lá, um pouco meio difícil. Sim, é um treino, na verdade, né? Meio difícil. Não só, acho que não pela falta de proximidade, de intimidade, mas também isso, mas não por falta disso, porque às vezes eu também me sinto meio assim, de, sei lá, chegar e falar, oi, mãe. Será? Sei lá, eu fico um pouco, sei lá, tímida. Não é tímida, mas eu não sei, eu me sinto meio. E complementando, ela se sente às vezes tímida, ela fica assim, como é? Não é que ela não se sinta à vontade para falar comigo, é que ela não sabe como falar. E aí, como eu já sei mais ou menos o que ela vai querer dizer, porque nós pais, o Lucas fala sempre assim, Eu achei bem meiga, assim, bem.
O Lucas fala assim, como é que tu sabe disso? Eu falo, os superpoderes, eu tenho superpoderes. Você fala que eu vim da tua barriga. Exatamente, também, é o que eu falei no podcast passado, né? Nasceu daqui, conheço, então eu adianto para ela, né? Eu acabo falando, dando início à conversa. Quando eu não descubro sobre o que é antes, aí eu vou fazendo perguntas para ela. É sobre isso? O que foi que aconteceu? Ah, alguma amizade fez isso? Ou sei lá, tô chutando exemplo assim, eu vou indo pelos últimos acontecimentos até ela simplesmente ter a coragem de falar, porque às vezes falta coragem também, né? Para vocês falarem algumas coisas pra gente. Mas eu acho que nessa situação de vulnerabilidade, eu acho que é mais fácil nós, filhos, pedirmos desculpa, do que vocês, pais, pedirem. Porque eu acho que vocês, às vezes, talvez, não sei, mas antes, assim, quando acontecia alguma situação, eu acho que a minha mãe se sentia meio, como pode dizer? Meio, tipo, meio receosa, assim, sabe? Meio, assim, como se fosse algo de outro mundo, novo. Não, eu vou te dizer o que acontecia, na verdade. Acontecia que eu não sabia que era possível, sim, pedir desculpa, pedir perdão para os filhos, porque afinal de contas. Possível, mãe. Sim, eu vim de uma educação tradicionalíssima, onde os pais sempre têm razão e ponto final, entendeu? Então, eu achava, até me deparar, que vocês têm dois parâmetros, né? A Rafaela antes, a mãe antes e a mãe depois. Não é verdade? Vocês não têm esses dois parâmetros? Então, na minha visão antes, era mãe, pai que mandava, ponto final, e eu comecei a ter um olhar diferenciado, a olhar vocês como pessoas singulares, únicas, Vai dizer. entendeu? Que têm necessidades, que têm sentimentos, que querem ter suas opiniões respeitadas, e isso foi mudando. E isso não é fácil, tá? Porque parece que, assim, com, sei lá, com uma mãe, ou com um primo, ou com um tio, até com uma amizade, acho que seria bem mais fácil você chegar e talvez pedir, do que com nós, que acho que você, por Porque ter a gente- autoridade, ter um cargo, não cargo, mas o nome assim de Não, o quê? autoridade, Não entendi. um cargo de O autoridade. cargo de autoridade, Entendeu? uma posição de Isso. autoridade. Isso. Se sente um pouco assim. Acho que assim, antes, se eu fosse chegar antes, a sua ia ter meio estranho pra mim. Sério. Mas agora não. Porque, tipo assim, a nossa relação é que nem é respeitosa, que nem deve ser com qualquer outra relação. Exatamente. Existe o respeito. A ponto deles se sentirem à vontade para tirar graça com a minha cara, né? Ó, o Lucas. O Lucas é o que mais tira graça com a minha cara. E eu vou te dizer, eu vou abrir o coração aqui, tá? Não é fácil. Não é fácil porque a gente se depara ainda com aquela educação e com aquela crença de que, nossa, ele tá tirando graça comigo, ele tá me desrespeitando. E na verdade, aí eu tento na hora modificar isso e falar assim, não, eu me sinto feliz, ele não tá me desrespeitando, porque se não fosse o Lucas brincando comigo daquela maneira, mas se fosse uma amiga ou até mesmo o teu pai brincando comigo em relação a isso, eu não teria me sentido desrespeitada. Mas por que eu me senti? Só porque é meu filho? É porque existe essa mudança de idade também, né? Porque pra nós, zoar com nossos amigos, assim, é normal. A gente zoa, a gente ri pra caramba. E acho que aos olhos de vocês seria algo assim mais respeitoso ou meio. Mas também depende, não, sim, né, sim, da sim. brincadeira, mas Sim, eles limites. levam assim, Mas acho que a hora de vocês seria um pouco assim, sabe, desrespeitoso, ou até, como posso explicar, tipo, nossa,
tô dando essa liberdade para ele, com isso Sim. eu tô dando essa liberdade para ele me respeitar. E a gente, quando começa a fazer isso, a gente entra em conflito, tá, gente? Vocês, não sei se alguém aí já teve esse conflito, que já tem a base da educação respeitosa dentro de casa, mas a gente entra nesse conflito como mãe. Eu estou abrindo meu coração e falando mesmo, será mesmo que eu estou dando uma liberdade para eles fazerem? Parece falta de respeito. Aí eu analiso, mas se fosse uma amiga fazendo isso comigo, eu estaria me sentindo desrespeitada? Não, não estaria. Então, eu Mas não depende deixo também da descer, brincadeira. eu não deixo, deixa eu só concluir, meu amor. Eu não deixo descer para o meu coração e eu chego à conclusão de que se eles se sentem tão à vontade para brincar assim comigo, é porque eles realmente estão sendo eles na minha presença. Então, para mim, a minha visão é assim, eles estão sendo eles, então como eles são da minha frente, eles vão ser em qualquer lugar, né? Entendeu? E isso é importante, porque a gente sabe, né, que às vezes existe pessoas que crianças que é uma coisa na frente dos pais, porque os pais, há muita cobrança, há muito, né, muita punição, então a criança é uma coisa na frente dos pais, mas quando se vê longe dos pais, meu Deus do céu, parece outra criança com liberdade, podendo ser ela mesma, brincar de maneira, sabe, saudável, alegre, mas justamente porque os pais têm aquela visão. Ele não pode fazer isso, senão ele vai ser desrespeitoso comigo, porque senão eu não vou ser autoridade. E uma visão que eu trago para vocês, quanto mais liberdade eles têm para serem eles mesmos com vocês, mais autoridade vocês são para eles. Porque vocês conseguem influenciar a vida deles. O que é influenciar? Independente se eles estão na tua frente ou não, eles vão levar em consideração tudo aquilo que eles aprenderam, porque você é a autoridade. Eu não vou fazer isso porque não foi assim que eu aprendi e porque eu sei que vai magoar minha mãe. E entra o respeito aqui, né? Porque respeitar não é só na frente, é não fazer algo escondido porque eu respeito aquilo que a minha mãe ou meu pai não gostaria que eu fizesse. Não é verdade? Vocês querem complementar em relação a isso? Sim, só um coisinho. Depois me fala o que você disse do negócio de... Putz, esqueci. O que você disse em relação a isso de dar liberdade, sim, de ser uma pessoa na frente dos pais e ser completamente outra quando tá com os amigos, assim. Eu acho que eu não conheci nenhuma pessoa na minha vida, ou nenhum colega meu, nenhum amigo meu, que eu cheguei a ter um pouquinho mais de atividade de, né, poder estar na casa da pessoa, de poder conhecer a família da pessoa, em que a pessoa era uma pessoa na escola, era divertida, era ria, falava de tudo, e na casa se sentia assim meio, acho que desconfortável, pode-se dizer a palavra, sentia um pouco assim, receosa de ser si mesma, não, sabe, não sabia, era uma pessoa estranha, e eu já presenciei isso, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Até eu me sentia meio desconfortável pela pessoa que se comportava na própria casa dela, de ter essa liberdade, sabe, de falar pelo menos o que pensa, ou de falar algo que aconteceu no dia, enfim. E agora dando a visão de amigas minhas que viveram em casa, que já comentaram comigo, que tipo assim, todas falam, nossa, você tem uma relação com a sua mãe, meu Deus, sonho da vida, queria ter uma relação assim. Só que nem sempre foi assim, também é bom frisar, né, minha filha? Sim. Eu falava, nossa, mas graças a Deus é assim agora e tal, mas é surreal. Para as pessoas que estão de fora, que no caso isso deveria ser comum, né? Ter essa relação deveria ser comum, coisa que não é. Para as pessoas de fora, quando vem dentro da minha casa, ou como parece coisa surreal, parece coisa de outro mundo. E às vezes até, né, tentam ter, enfim, não posso citar nomes, mas
colegas bem próximas minhas e que chegaram e falaram, putz, eu tentei, sabe, tentar conversar com minha mãe sobre alguns assuntos que eu já compartilhei com elas, putz, ai, amiga, tenta conversar, porque eu conversei com minha mãe, ela foi super mega, assim, se abriu também, me aconselhou, e às vezes eu me senti até mal por a minha amiga tentar conversar com a mãe dela e não ser a mesma recepção, não ser a mesma talvez. Enfim, a disponibilidade, mesmo diálogo, mesma relação, enfim, me senti até mal, porque a mãe pode ter reagido negativamente, sabe? E isso pode ter Não afastado, acreditado. pode ter afastado até mais a minha amiga da mãe dela. Então, bem, pensem nisso, Alex. E você, Lucas, você vê essa diferença de comportamento nas tuas amizades, se bem que você ainda não está na época de estar indo muito para casa dos amigos ou os amigos virem aqui, né? Mas tu já reparou em algum momento assim essa mudança de comportamento? Não, né? Porque o Lucas ainda não está na fase, gente, de ficar indo na casa dos outros, dos amiguinhos, ou os amiguinhos vindo aqui. O Lucas, ele é mais reservado. Então, né, Lucas? É um jovem senhor. Jovem senhor. Tá me chamando de velho, eu só tenho 11 anos. Não. Ele é mais Então, reservado, ele é mais assim, sabe? ele Até gosta de tomar um chazinho lendo livro na casa, Chazinho? assim, não, um ele chalé. só gosta de ler muito, ele lê muito. Chazinho. Mas ele é mais ou menos assim, eu vou dizer como é o Lucas, e que é muito engraçado, né? Às vezes os amigos dele ligam para ele e falam assim, vamos jogar? Aí ele fala, eu não tô afim de falar agora não, tá bom? Tchau. Nossa, Lucas. Não, mas ele tá sendo verdadeiro, né? Eu Mas olho existem assim. formas para você Não, falar, mas né? ele fala de uma maneira normal, ele não fala sendo agressivo nem nada, né, Lucas? Ele fala assim, fulano, por exemplo, ele fala o nome do menino, né, e fala assim, agora eu não tô afim de jogar muito não, eu não tô afim de conversar, depois eu te ligo, ele fala assim, né? E eu acho engraçado isso, também me ensinou muito, eu vou dizer, porque eu reparo e eu falo assim, gente, eu jamais faria isso. Eu ficaria conversando com a pessoa, porque eu jamais faria isso. Ou nem atende, né? Ou nem atenderia a ligação. Não vi. Olha, vocês estão dando spoiler aqui do que a gente faz, não vale. Então é isso, meu amor. Vocês querem frisar alguma coisa mais importante? É importante isso que a Dara trouxe no último momento, de ver. Que seria uma última pergunta, né? Se vocês veem. Me sinto até meio mal, acho meio triste. Mas seria comum, é meio triste. Então, mas isso daqui está sendo também para um despertar para os pais, né? Justamente para isso. Porque quando eu dei por mim que eu estava prejudicando não só a minha relação com os meus filhos, mas prejudicando eles como pessoas, como a identidade deles, né? Porque às vezes a gente na raiva acaba falando o que não deve e a gente nisso acaba machucando a identidade dos nossos filhos e aquilo que a gente fala, né, para os nossos filhos magoa eles. Olha que interessante, não só a ponto de magoar, mas deles acreditarem o que a gente está falando. E esse, inclusive, é um do tema dos nossos podcasts, que é sobre, eu não lembro se é da semana que vem ou não, enfim, não vou dar spoiler aqui, tá? A gente vai falar sobre as palavras na relação entre mãe e filho. Mas Que é muito spoiler. Hã? Não, eu sei, mas eu tô falando assim, eu não disse o tema, só sobre as palavras, para já ficar aí uma reflexão, tá? Vocês querem dar mais alguma coisa para a gente fechar, para não ficar tão longo aqui? Acho que não, só esse negócio de Fazer um apelo para os papais aí. queridos. Não, sei lá. Foi que nem eu dei o exemplo da minha amiga, tipo assim, eu acho que quem tá de fora talvez não entenda os sentimentos do que possa ter sido a situação, mas eu
por ter falado, não, amiga, conversa, tenta conversar. Você não sabe conversa, tenta conversar, talvez a sua mãe até, talvez isso também seja até uma oportunidade para você começar a tentar se abrir um pouco. E foi totalmente ao contrário, foi totalmente negativo. A pessoa, a minha amiga, no caso, até depois disso ficou bastante chateada. E eu não sabia nem o que falar, porque comigo é totalmente diferente. Então, eu me senti numa posição assim, péssima. Porque deveria ser normal, né? Deveria ser normal, assim, falar o que sente, ou até conversar sobre qualquer coisa. Acho que nós até meninas não, sei lá, mas meninas que tem esse negócio, como é que chega numa fase assim, Chegar no quê? numa fase assim, mais namoradinhas. Sim. Nossa, uma amiga gostou comigo. Então, Entra já assunto de sexualidade e tudo. sim. Acho que não só isso, mas numa situação que você se sente perdida, em que a minha mãe já tinha falado, olha essa amizade, olha isso e aquilo, eu me lasquei, aí depois eu tinha que pedir conselho pra ela, mas eu fiquei envergonhada, aí eu não quis, entendeu? Então pense nisso. É porque assim, o que acontece? Eu não falo, essa amizade não vai dar certo. Mas você... Eu apenas falo assim, observa essa amizade. Tá certo, não é no final. E aí acaba que acontece, né? É o olhar da experiência, gente. A nossa Você mãe, ela quer- tem uma bola de cristal, né, galera? E aí, Lucas, quer dar uma consideração final, um apelo para os papais? Brinquem mais, conversem mais. O Lucas, a linguagem de amor do Lucas, eu não sei se vocês conhecem a linguagem do amor do filho de vocês, eu acho interessante a gente falar. A linguagem de amor do Lucas é toque. Né, Lucas? Então ele é que nem um gato, assim, ele gosta de ficar assim, né? É o tempo todo. Às vezes eu falo, Lucas, agora eu não quero abraçar, Lucas. Aí ele tem que estar pelo menos encostado assim em você, que tá bom pra ele. Ele é a linguagem do amor de toque. Isso é um assunto interessante para a gente falar, né? O Lucas. A da Adara já é palavra de afirmação. São uma linda. Já é palavra de afirmação, né? O do pai de vocês, a minha também linguagem de amor é a palavra de afirmação. Do pai de vocês já é o Mas o que servir. é? Palavra de estimação aqui mesmo? Palavras de afirmação. É de nossa, é linda, maravilhosa. Não só isso, não só elogio, né? Mas encorajamento e tudo. É mais a conversa, digamos assim. De se sentir importante, se sentir amada. Se sentir importante, amada. Na verdade, todas as linguagens servem para, além de trazer proximidade, você falar a linguagem dos seus filhos, né? Ah, mas eu educo todos os meus filhos iguais. Meu amor, cada um é um indivíduo. O que serve para um não serve para o outro. Por exemplo, a Dara não é tanto de beijos e de abraços. Imagine se eu pegasse ela, que é a minha primogênita, e não fizesse isso. Ele não ia se sentir amado o suficiente, porque ele necessita do toque, do abraço, do beijo. Às vezes, se ela fizesse a mesma coisa que ela faz com ele comigo, talvez eu não sentisse. Exatamente. Então, teria que ser tipo da minha forma. Isso é bacana. Coloquem aqui se vocês querem falar sobre esse assunto que a gente vai falar. É muito interessante esse assunto da linguagem do amor e traz mais proximidade, tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter ficado aqui conosco. Semana que vem a gente volta com um novo tema que eu não estou na mente aqui do que seja, mas tenho certeza que também vai ser legal. Às vezes aqui demora para dar a engrenagem, eu estou me batendo aqui, na engrenagem, mas depois, né, o Lucas tem que se soltar mais e aos poucos Filhos a gente vai pensantes, fazendo. Filhos pensantes, vamos pensar não só para os filhos pararem para pensar, mas nós pais também, né? Fica aí a reflexão.
Muito obrigada pela sua companhia, foi um prazer e até a próxima. Tchau. Beijo grande Tchau, dessa gente. família amada aqui para você, aí na sua família, né? Que vocês se sintam abraçados por nós. Beijo. Peraí, beijo danado. Tô fazendo... De fazer o quê? Para os próximos episódios, Filhos Pensantes. News. Não faça isso, não Posso assim. Beijo. Tchau.